Então, na número 1, diferenciar as colonizações inglesas, né, na verdade a colonização inglesa nas Américas, da espanhola e da portuguesa. O que vocês colocaram aí? Ele fez? Conseguiu fazer? Você não fez? Ela vai colocar! Ó, então eu posso ler em voz alta, já que você não colocou nada, né? Posso ler em voz alta, né? Você não colocou nada? Alguém conseguiu fazer? Não? Conseguiu? Não? Foi não? Não? Olha só, galera. Vamos lá. Presta atenção. Quais são algumas diferenças? Vamos lá. Colonização portuguesa nas Américas. Brasil, referência, certo? Beleza. Espanhola nas Américas. América do Sul e México, região México. Qual é a grande diferença dessas colonizações para que a Inglaterra fez nas 3 colônias, por exemplo? Primeiro, a primeira diferença. Não foi uma colônia efetiva, não foi uma colonização efetiva, isso você pode colocar, porque não se deu efetivamente, não construiu instituições, nem aparatos burocráticos, não existia ali uma firmeza do pacto colonial, são várias coisas. Outra coisa importante é que a colonização da Inglaterra, diferente das outras, né? A colonização inglesa, perdão, ela não era o principal objetivo da Inglaterra durante o período. Qual era o principal objetivo? Estava acontecendo a Revolução Industrial e estava acontecendo a Guerra de 7 anos. A Revolução Industrial é muito mais importante para a Inglaterra naquele momento do que a colonização do território das 3 colônias. Então a forma como ela lida é diferente. Para Portugal, o Brasil era sim a sua principal renda econômica. Para a Espanha, sim, a colonização e a exploração do ouro e da prata era sim a sua principal fonte de renda. Para a Inglaterra, não. A Revolução Industrial era muito mais importante do que estava acontecendo na colonização das 3 colônias. Se a gente fosse falar mais à frente, no chamado imperialismo, quando a Inglaterra vai colonizar a Índia, por exemplo, aí sim a gente pode dizer que é mais importante. Mas nessa colonização aí das 3 colônias, a diferença básica é a importância que cada uma tem, né? A colonização para a Inglaterra não é tão importante, né? Muito menos importante do que é para a colonização do Brasil para Portugal e para a Espanha. Número 2, o que eu pedi aí para vocês? Diferencia as colônias do norte das colônias do sul. Essa aí eu não vou nem pedir para vocês falarem que sei. Se vocês usaram a matéria, eu não preciso explicar. Se vocês não usaram, não lembraram, eu vou lembrar vocês. O norte, ele era urbanizado, o norte ele era voltado para o comércio, tinha predominância de trabalho livre, mão de obra livre, né? Você pode colocar que ele tinha já uma elite burguesa, ou aspectos burgueses. Você pode falar que ali no norte existia uma predominância do pensamento iluminista, pensamento liberal. Você pode colocar tudo isso. E no sul, em contrapartida do sul, você tem latifúndio, né? Latifundiário, você tem um território rural, você tem a predominância do trabalho da mão de obra escrava, negra, de origem africana e caribenha, tá? Basicamente isso, beleza? Isso é uma questão só para você fixar, entender que isso é importante pra caramba. Número 3. Explique os motivos que levaram às guerras de independência nas 3 colônias. Ah, sim, esse eu quero ver de vocês. Quais foram os motivos que vocês encontraram aí para as guerras de independência das 3 colônias? Você. Fala pra mim, agora você fez. E é por isso que se chama exercício. Pra ser certo, se chama Bíblia. Ó, deixa eu só corrigir o que eu falei. Então, se as pessoas achassem que tivesse certo, seria Bíblia. Pronto, agora tá melhor. Gerou conflito entre o quê? Não. Porque eu acho que você entendeu a guerra de independência de uma colônia em relação à outra. A independência das 13 colônias é a independência dos Estados Unidos. É um território deixando de ser colônia da Inglaterra. Você conseguiu, Paulo, fazer? Botei o descontentamento dos colonos com leis impostas pela metrópole. Sim, pensando. Você fez? Não? Fez? Botafogo? Não?
Ian fez. Tu tá falando? Ah, não. Tu tá dizendo alguma coisa? Aí tu tá de sacanagem comigo. Tu falou? Não. Ah, tá. Porra, que susto. Ele assim, ó. Aí com a máscara aqui, eu... Porra, ele tá falando? Ah, pode falar. Aí que o povo não gostava porque... As leis intoleráveis. Porque favorecia muito quem era mais rico. Tá meio vago isso aí. Até agora o Paulo foi mais preciso, mas eu vou esperar. Você conseguiu fazer? Vai lá. Eu coloquei que os Estados Unidos tinha decidido colonizar o território do Inglaterra. O território que a gente chama de 13 colônias vai ser mais tarde chamado de Estados Unidos. Ok? 13 colônias é a mesma coisa dos Estados Unidos. Quem colonizou esse território? A Inglaterra. Ficou claro agora para vocês? 13 colônias, galera, é o nome dos Estados Unidos antes de eles serem independentes. Isso tem que ficar claro para vocês. Quem coloniza é a Inglaterra. Beleza? Suave, tranquilo. Quais são os fatores para essa tentativa de independência? Por que as 13 colônias querem independência? Óbvio. Primeiro, porque, vamos lá, o que influenciou? Quais foram os fatores? O pensamento iluminista e liberal. Eles queriam ter, se sentiam acuados, né, pelas chamadas leis intoleráveis. Outro fator que impulsionou também foi a forma como a Inglaterra lidou de forma absoluta, né, ou rígida após a Guerra dos 7 Anos. O controle e a violência usado pela Inglaterra durante a retomada da colonização. E aí nas leis intoleráveis, estou falando da lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo. Tranquilo? Beleza. Próxima questão. Estabeleçam a relação entre o iluminismo e o processo de independência dos Estados Unidos. Essa é a última? Não, essa é Ah, tá. Essa aí alguém conseguiu fazer? Não? Paulo, você conseguiu fazer? Porque que a independência dos Estados Unidos foi inspirada nos ideais iluministas de igualdade e liberdade e fraternidade. 50% da questão está aí. Vamos lá, galera. O iluminismo pensava a liberdade, igualdade, fraternidade, mas pensava sobretudo essa liberdade no liberalismo econômico, certo? E a ideia de igualdade não era uma igualdade de todas as pessoas devem ter a igualdade econômica. Essa igualdade é igualdade política e jurídica. Então, o que influenciou a independência dos Estados Unidos? Primeiro, a ideia iluminista prezava pelos ideais de liberdade econômica. A liberdade econômica era justamente o que eles queriam, né? Comercializar com outros lugares, não serem mais colônias da Inglaterra para poderem comercializar com quem quiserem. Né? Liberdade econômica. Então, primeiro ponto aí, similaridade. Os iluministas prezavam, né? Um dos preceitos iluministas é o liberalismo econômico, a liberdade econômica. Esse era um dos desejos, principalmente das colônias do norte, para comercializar com outros países. Segundo, a ideia de liberdade política, tá? Liberdade política. Ou seja, se expressar, liberdade de expressão, liberdade de organização, tá? Também pressuposto na ideia iluminista, de ter liberdade política, de expressão, de movimento, de ação. Eles queriam também, não queriam ser colônia para serem moldados, para serem, digamos assim, uma colônia. É evidente que você não pode se organizar em movimentos independentes, em movimentos de pensamento livre, não existe isso, né? Então a liberdade de expressão e de liberdade política também está afinada com esse preceito. A gente pode dizer também que o iluminismo influenciou diretamente, porque foi anterior, né? Foi anterior à Revolução, as guerras de independência, né? Americanas, das 13 colônias, elas vêm logo após ao pensamento do século XVIII iluminista.
a gente pode dizer que essa influência, além da liberdade política e do liberalismo econômico, a gente pode falar também com os ideais, isso é importante dizer, os ideais humanistas. O que é o ideal humanista? Né? Todo homem é igual ao outro, né? Deve ser tratado. A ideia do preceito de humanismo, né? Esse humanismo iluminista, a ideia de que todos os homens devem cooperar para a liberdade, não devem interferir na liberdade um do outro. Essa coisa que a gente já estudou é que vocês não estaram comigo no início do ano, né? Uma outra turma, claro. Mas a gente falou muito sobre o iluminismo. E aí sim nós temos a número 5, não é isso? Fale, por favor. Explica a relação entre a organização colonial dos Estados Unidos e os conflitos raciais ocorridos recentemente. Então, explicar a relação que existe entre a organização colonial, na época das 13 colônias, tá? Lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos atual e os conflitos recentes raciais. E aí, qual a relação que existe entre essas duas coisas? Alguém? Rian, você fez? Não? Fez? Conseguiu fazer? Conseguiu fazer? Não? Não? Não também? Não também? Galera, vamos lá. Olha como Jack Estripador. Por parte. Vamos lá. Olha só. Como é que era a organização colonial das 13 colônias? Me fala aí. Norte e sul. Ah, beleza. Norte e sul. No norte ficava quem? Burguesia. Burguesia, boa garoto. Ficava uma elite burguesa comercial. Show de bola. E nessa burguesia o trabalho era predominantemente escravo ou livre? Livre. Beleza. E como é que era no sul? Escravo. Escrava, né? Latifundiária, escrava. E é escrava branca ou escrava negra de origem africana e caribenha? Escrava negra de origem africana. Então, como é que se tem uma relação direta com os conflitos raciais dos Estados Unidos atual? A organização colonial, ela dividia territorialmente, certo? A população negra. Além disso, os estados do sul, escravistas, carregaram até hoje uma herança do escravismo, que influencia inclusive até os dias de hoje, o racismo, o preconceito, a discriminação. Dessa forma, nos Estados Unidos, existe uma demarcação mais visível e territorial do racismo. Então você sabe que determinado estado é mais ou menos racista. Sabe? Você consegue determinar se um estado é mais ou menos, se uma pessoa é mais ou menos alguma coisa. Os ideais defendidos por Norte e Sul permanecem no imaginário americano. O cara que mora nos Estados do Sul, ele o cara branco que mora nos Estados do Sul, ele defende os Estados Confederados, ele em sua grande maioria, ele é preconceituoso, é racista, ou seja, até hoje. E isso faz o quê? Faz com que a gente entenda que essa organização colonial, ela acabou por influenciar uma forma de conflito. Diferente no Brasil, em que Minas recebeu escravos, a Bahia, o Rio de Janeiro, claro, alguns estados receberam mais do que outros, mas de toda forma, de toda sorte, os estados meio que se equilibravam, os escravos não tinham essa divisão. Aqui, por causa dessa divisão, ela carregou uma ideologia também. Carrega princípios ideológicos. Por quê? Porque os estados até hoje do Sul são os estados onde a gente pode perceber um número maior de intolerância étnica, de racismo. Ou seja, essa organização colonial aqui nesse tempo, ela tem efeitos até os dias de hoje, que faz com que os conflitos étnicos, ou melhor, os conflitos raciais que acontecem não é entre brancos e negros, por parte dos negros, por conta da opressão que sofrem nos Estados Unidos, por exemplo, o caso de George Floyd, um dos mais recentes, ela acontece porque você sabe que a polícia de determinado estado ela é mais ou menos racista. Você sabe que a polícia de determinado lugar ela é mais ou menos intolerante.
Ou seja, isso significa dizer, não é determinante, mas que existe uma influência da organização da colônia para a forma como os Estados Unidos encaram seus problemas raciais hoje. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Acredito que ficou mais claro, né? Mas, professor, nos Estados Unidos atual, o Sul, ele vai ter mais racismo do que o Norte? Falar